Olá, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos para mais um café diário? Que coisa boa podermos estar meditando na palavra de Deus. Hoje eu gostaria de ler o texto de Atos capítulo 2, verso 42. Diz assim o texto da palavra: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Gosto muito desse texto. E eu estava refletindo sobre por que eu não desisto da igreja? Por que eu insisto em amar, em querer estar com a igreja? Por que eu, apesar de todos os motivos que eu tenho pessoais, eu não desisto da igreja? Deixa eu dar um pano de fundo aqui rápido. Na época que esse texto foi escrito, eles estavam vivendo o auge do amor, da alegria. Estavam chegando pessoas, estavam agregando pessoas. Eles eram o que nós chamaríamos hoje de a bola da vez. Eles eram o movimento da época. Eles eram o movimento do momento. Eram as melhores palavras, era aquilo que era mais incentivador, era aquilo que mais interessava ser ouvido. Aquilo que os apóstolos falavam, as mensagens que Cristo deixou para os apóstolos, que incendiou eles e que fez com que eles estivessem à frente de uma igreja, propriamente dito, trouxe tanta alegria para aquelas pessoas, trouxe tanta esperança, era a resposta que eles procuravam. Eles desejavam aquilo do fundo do coração. E é interessante que naqueles dias, cada pregação era 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Eram multidões se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Era uma multidão que se agregava. Não passou muito tempo disso. Não durou tanto. Começaram a vir as perseguições e as lutas. A igreja, que era grandiosa e aos milhares se convertiam, começaram a sofrer perseguições políticas. E depois disso, eles começaram a sofrer também perseguições religiosas. E a igreja, que era o alvo do desejo de todos, que era algo lindo e maravilhoso, começou a ser a inimiga do Estado, a inimiga da religião, a inimiga dos amigos, a inimiga até da sombra. Os apóstolos começaram a ser perseguidos, e aí a gente vai ouvir histórias ler histórias de mortes assim inenarráveis dos apóstolos. E aí vem minha pergunta: cadê aquela beleza inicial? Onde estava aquela beleza original? Quando cristãos que diziam eu quero Jesus eram pegos e levados para as arenas. Cadê aquele amor, aquela alegria, aquela vibração quando eles eram mortos, quando eles eram perseguidos, mortos a fio da espada? Tinham que fugir, largar suas coisas, largar casa, largar às vezes família, largar os amigos. Eles fugiram. Aquilo que era bonito passou a ser dolorido. E de repente aquela resposta que eu esperava não era mais bem assim. Eu continuo dizendo que eu não desisto da igreja, porque eu acho que eu creio que igreja é o plano de Deus para o resgate dessa humanidade. É a resposta para a humanidade. É Cristo através de nossas vidas. Naqueles dias, mesmo morrendo, eles deixavam no seu derramar de sangue, o sangue dos cristãos, o rastro da história de uma geração que mudou a história da humanidade. Hoje, século XXI, nós nos deparamos com a situação em que nós precisamos resgatar esse amor. Vivemos de interesses, saindo de uma igreja, indo para outra, de uma igreja para outra. Naquela época nem tinha essa quantidade de igrejas. Se eu não gostasse do algo que estava acontecendo, era aqui que eu ia ficar. Porque eu não poderia abandonar o meu exército, eu não poderia abandonar aquela pregação, aquela mensagem. Hoje, quando a mensagem não me interessa daquele pregador, daquele pastor, daquela igreja, algo me desconforta, eu simplesmente saio. Largo para trás e abandono aquilo que me incomoda. E eu percebo que tudo me incomoda. Tudo
não me incomoda. A igreja vai te incomodar, claro, porque a igreja não é para trazer conforto, é para trazer exatamente essa incomodação que vai confrontar com o meu eu, com a minha existência, com o meu caráter deteriorado por meio do pecado ao longo dos anos. Eu preciso compreender que no momento da dor, da luta, é a hora que Deus está tratando no nosso caráter. Aquela igreja perseguida, morta na fio da espada ou na boca de animais, queridos, aquela igreja deixou um rastro de vitória. A sua morte, a morte daqueles irmãos, nos trouxe persistência para chegarmos hoje. E hoje, olhamos para a nossa geração que desiste tão fácil. E por essa razão de desistir tão fácil, acaba surgindo um público-alvo, um negócio, um nicho de mercado, que é chamado pequenas igrejas, grandes negócios. A igreja começa a ser aberta, uma aqui, outra ali, outra aqui, outra acolá, porque sabe. Alguém descobriu que se você não gosta de fulano, do pastor fulano, você vai gostar do pastor cicrano. Ele tem algo a mais para ser oferecido. Quando na realidade eu não devo buscar pastores, eu devo buscar Cristo. E o motivo que eu estou nessa igreja, essa igreja tão relutante, tão moída, tão traída pelos seus fiéis, e eu não estou falando de uma igreja local, eu estou falando da igreja de Cristo traída pelos seus seguidores. E eu ouvia particularmente essa frase de uma pessoa da religião muçulmana. Falando com ele, ele disse assim: vocês abandonam o vosso Deus. Ele disse isso para mim. Isso me trouxe vergonha como cristão. Os crentes abandonam os crentes. Eu quero voltar a viver e creio que voltaremos a viver o perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Desde que o mundo conheceu o pecado, homem sempre errou e sempre vai errar. Sabe quando vamos deixar de ser a igreja necessária? Quando nós formos a igreja arrebatada. E aí, quando formos arrebatados, deixaremos os problemas para trás e seremos uma igreja glorificada em Cristo Jesus. Mas até lá, perseveremos, porque esse é Deus tratando o nosso caráter. Não desista da igreja. Não se pode abrir mão da igreja. Se você é de Cristo, não abra mão da igreja. Não use a pandemia como uma justificativa ou uma desculpa para não estar na casa do Senhor. Vamos orar. Pai, te rogo pela tua igreja, Senhor. Derrama do teu amor sobre os cristãos. Que a gente não desista da igreja, do teu plano, do teu projeto. Sustenta-nos e nos fortalece para que no meio dessas lutas e tribulações eu possa estar firme em ti. Se algo para trás eu deixei de problema, me dá força para corrigir, consertar, mas prosseguir para o alvo que é Jesus. Dá-nos a tua bênção e a tua paz. Alimenta a fé e a esperança de cada um que ouve ou assiste esse vídeo. Que a tua paz, que excede todo entendimento, inunde os nossos corações e que o perdão, o amor e a misericórdia encha-nos e nos mude de atitude, nos faça mudar de comportamento. Que o nosso sofrimento sirva de testemunho para tantos outros. Obrigado, Pai, pelas nossas lutas. Obrigado pelo choro e pela dor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua caminhada. Deus abençoe as nossas vidas. Quero encerrar lhe pedindo, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo para outros e que a boa mão do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fica na paz.